Você já parou para pensar como seria acordar em um mundo que está prestes a desmoronar, sem sequer perceber que cada gesto simples, acender o fogo, abrir a porta de casa, olhar para o horizonte, pode ser a última vez em que tudo parece normal? Foi exatamente assim que começou o dia de Marcus Flavius, um jovem camponês de 19 anos, sem saber que seu destino se entrelaçaria ao próprio fim do Império Romano. Pontado no céu, tingindo de laranja as colinas úmidas ao redor da aldeia, quando os primeiros ruídos da manhã se misturaram ao som abafado de passos no interior de uma pequena cabana de madeira. A palha estalava sob os pés descalços, e o cheiro do pão de cevada assando lentamente no forno de barro anunciava o início de mais um dia. Mas, naquela manhã, havia um peso diferente no ar. Algo invisível, quase sufocante, como se até os pássaros demorassem a cantar. Marcos abriu os olhos ainda sonolento, com os músculos doloridos de quem havia passado a noite em claro, preocupado com o estado de saúde do avô. O velho Varrus, veterano de campanhas passadas contra bárbaros e persas, respirava com dificuldade no leito improvisado de peles. O peito subia e descia num ritmo irregular, enquanto o suor lhe escorria pela testa enrugada. O jovem se levantou em silêncio, tentando não acordar a mãe que dormia encolhida num canto. Caminhou até a cama do avô e se ajoelhou, segurando a mão ossuda, sentindo nela um frio que lhe apertou o coração. "Ainda estou aqui, menino", murmurou o ancião com a voz rouca, surpreendendo o neto. Marcos forçou um sorriso, mas sabia que aquelas palavras podiam ser as últimas. O mundo parecia conspirar para que nada mais fosse certo, nem mesmo a vida daquele homem que sempre fora um símbolo de força e coragem. Lá fora, a aldeia começava a despertar. O som metálico do ferreiro batendo ferro contra ferro se espalhava pelo ar, ritmado, quase como um coração que insistia em pulsar. Mulheres carregavam jarros de água da fonte, crianças corriam entre as casas de madeira e barro, e o cheiro da lenha queimada se misturava ao da terra molhada pelo orvalho da madrugada. Era uma cena quase idílica, mas todos sabiam que viviam tempos incertos. Boatos de invasões, de tribos bárbaras cada vez mais próximas das fronteiras, chegavam em ecos distorcidos, carregados por viajantes e mercadores. Alguns riam, dizendo que Roma era eterna, que nada poderia abalar a grande cidade. Outros, em silêncio, apenas cerravam os dentes e evitavam o olhar, como se o medo fosse um segredo que não se podia compartilhar. Marcos saiu da cabana e respirou fundo, tentando afastar o aperto no peito. O frio da manhã o fez estremecer, e ele ajeitou a túnica simples de lã áspera sobre os ombros. À sua frente, as colinas se estendiam cobertas de névoa, escondendo parte do horizonte. Por um instante, ele se lembrou das histórias que o avô contava sobre marchas militares ao nascer do sol, quando centenas de soldados avançavam em fileiras impecáveis, escudos reluzindo, lanças apontadas para a frente, e a águia romana erguida contra o céu. Agora, tudo parecia distante, como se fosse apenas um eco de uma glória esquecida. A manhã seguiu lenta. Marcos ajudou a mãe nos afazeres, cortou lenha, cuidou das galinhas, trouxe água da fonte. Cada tarefa parecia carregada de um silêncio pesado, pois dentro de casa, o velho Varrus lutava contra a própria respiração. Ao meio-dia, o sol queimava forte, e o calor fez os aldeões buscarem sombra. Foi nesse momento que o sino improvisado, feito de ferro velho pendurado na praça, ressoou. 3 toques graves e arrastados. Não era sinal de festa, nem de reunião comum. Era um chamado. Os homens se entreolharam, preocupados, e largaram o que estavam fazendo. Algo estava prestes a acontecer. Marcos correu até a praça, o coração acelerado. O centurião que viera da cidade estava de pé sobre uma pedra, sua armadura brilhando sob o sol. Ao redor, alguns soldados mantinham-se em posição, sérios, com lanças em punho. O oficial ergueu a voz, clara e firme, de modo que ecoasse até os cantos da aldeia. Roma precisa de homens. A pátria chama, e aqueles que responderem viverão na glória dos que defendem a civilização contra a barbárie. Houve um burburinho, alguns rostos endurecidos, outros cheios de medo. Marcos sentiu o sangue gelar. Ele pensou no avô, deitado, e no que significava abandonar sua mãe sozinha. Mas ao mesmo tempo, sentiu algo arder dentro de si, um chamado, talvez um reflexo das histórias que ouvira a vida inteira. À tarde,
Quando voltou para casa, encontrou Varrus mais fraco do que nunca. Os olhos do velho brilhavam com febre, mas ainda carregavam uma força estranha, como se conseguissem enxergar além do presente. Menino, escute. Roma está morrendo, mas ainda precisa de sangue jovem. A vida de um homem é breve, mas sua coragem pode atravessar os séculos. Se o chamado chegou, você deve ir. Marcos tentou protestar, mas a mão do avô apertou a sua com surpreendente firmeza. Eu já caminhei esse caminho. Agora é a sua vez. A mãe, em lágrimas, se afastou, incapaz de contrariar o pai que estava às portas da morte. O entardecer trouxe consigo o silêncio. Varrus faleceu pouco antes do sol desaparecer atrás das colinas, deixando a casa mergulhada numa dor muda. Marcos ajoelhou-se diante do corpo e chorou, sentindo-se despedaçado. Ao lado, a espada velha do avô repousava encostada à parede. Uma lâmina gasta, mas ainda inteira, testemunha de tempos melhores. Sem dizer uma palavra, ele a tomou em suas mãos, sentindo o peso frio do metal. Era como se o destino o estivesse empurrando para a frente, sem volta. A noite caiu, e com ela veio a certeza. Sua vida mudaria para sempre. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, Marcos caminhou até a praça. Outros jovens já estavam reunidos, alguns com o rosto firme, outros com os olhos marejados de medo. O centurião observava, avaliando cada um. Quando Marcos se aproximou, carregando a espada do avô presa à cintura, o oficial assentiu, como se reconhecesse algo nele. Sem cerimônia, ordenou que se juntasse aos demais. E assim, sob o frio cortante da madrugada, Marcos deu o primeiro passo rumo a um futuro desconhecido. Atrás dele, sua mãe observava à distância, envolta em um manto, imóvel como uma estátua. Não chorava, não gritava, apenas encarava, como se entendesse que o filho agora pertencia a algo maior do que a própria família. Enquanto o grupo começava a se organizar para a marcha, o sol finalmente despontou no horizonte. O céu se pintava em tons de dourado e vermelho, e por um instante, Marcos acreditou que aquele poderia ser o sinal dos deuses. Talvez o fim estivesse próximo, mas também um novo começo. Ele respirou fundo, sentiu o peso da espada na cintura e fechou os olhos por um segundo, ouvindo apenas o som das botas batendo em uníssono contra a terra. O último amanhecer de sua vida simples ficava para trás. À frente, apenas a estrada incerta do império em ruínas. Dizem que uma espada nunca pertence a um só homem. Ela guarda dentro de si a memória de cada batalha, o peso de cada sangue derramado e o silêncio de cada derrota. Quando Marcos Flávios apertou o punho da velha lâmina de seu avô, não segurava apenas um pedaço de ferro gasto pelo tempo. Ele segurava a herança de um império inteiro, como se todo o destino de Roma estivesse comprimido naquele objeto simples, pesado e frio. Naquela manhã, enquanto seguia a marcha dos novos recrutas rumo ao acampamento militar, a espada balançava presa ao seu quadril, tocando-lhe a perna a cada passo. Cada choque metálico era um lembrete constante de que a vida dele não era mais sua. Agora, estava acorrentado à história. A estrada romana se estendia diante deles como uma cicatriz de pedra cortando o campo. Os soldados veteranos marchavam à frente, seus escudos reluzindo sob o sol, enquanto os jovens como Marcos, ainda desajeitados, tentavam acompanhar o ritmo. A poeira levantada pelos pés formava uma nuvem densa que fazia a garganta arder e os olhos lacrimejarem. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som das sandálias batendo ritmadas contra o chão. E foi nesse silêncio que Marcos começou a pensar na espada. O avô lhe contara tantas histórias sobre ela. Combates nas fronteiras da Germânia, emboscadas nas florestas escuras, noites geladas em acampamentos onde apenas o fogo e a esperança mantinham os homens vivos. A lâmina não era bonita. Sua guarda estava amassada. O fio já não brilhava como outrora. Mas para Marcos, era como carregar a voz de Varrus ainda ao seu lado, murmurando conselhos que o vento parecia repetir. O acampamento surgiu ao longe, cercado por paliçadas de madeira e vigiado por torres improvisadas. Não era a glória das legiões que o avô descrevera, muralhas perfeitas, ordens gritadas em uníssono, estandartes dourados tremulando ao vento. O que Marcos viu foi um retrato da decadência. Tendas rasgadas pelo tempo, soldados maltrapilhos, bandeiras desbotadas,
Ainda assim, havia ordem na desordem. Homens treinavam com lanças, o som seco dos golpes ecoava no ar. Outros cuidavam dos cavalos, limpavam armaduras, afiavam espadas. Quando os recrutas entraram, foram recebidos por olhares severos, avaliadores. Ninguém sorriu. A guerra não deixava espaço para acolhimento. Naquela noite, após o primeiro dia de exercícios exaustivos, Marcos se afastou um pouco do grupo e retirou a espada do avô de sua bainha. Sentou-se perto da fogueira, observando a luz tremeluzir sobre o metal. Passou os dedos pelo fio gasto, sentindo as marcas deixadas por décadas de uso. Era como tocar nas cicatrizes de um corpo velho. Ele se perguntou quantas vidas aquela lâmina havia ceifado. Quantos gritos de dor ecoaram em seu redor. E, ao mesmo tempo, pensou em quantas vezes ela havia protegido o próprio Varrus, mantendo-o vivo para que pudesse chegar à velhice e transmitir suas histórias. A espada não era apenas um instrumento de morte. Era também um símbolo de sobrevivência. Um dos veteranos se aproximou. Um homem alto, de barba grisalha e olhar duro. Sentou-se sem pedir permissão, apoiando o escudo no chão. Espada antiga, disse, sem tirar os olhos do fogo. Marcos assentiu, meio sem saber se deveria responder. O homem então olhou diretamente para ele. De quem era? Do meu avô, respondeu o jovem. Serviu em campanhas contra os germanos. O veterano soltou um grunhido, como se reconhecesse a história. Então carrega peso duplo, o peso do ferro e o peso da memória. Não esqueça, uma espada não mata sozinha. É o braço que decide e o coração que sustenta. Com isso, levantou-se e foi embora, deixando Marcos ainda mais inquieto. Ele não sabia se teria coração suficiente para sustentar aquele fardo. Os dias seguintes foram brutais. O treinamento parecia ter sido projetado não apenas para fortalecer os corpos, mas para quebrar as vontades. Marchas intermináveis sob o sol, corridas com armaduras pesadas, exercícios de combate que deixavam os recrutas cobertos de hematomas. Muitos desistiram, pedindo para voltar para casa. Poucos foram autorizados. A maioria era forçada a permanecer, entre lágrimas e súplicas. Marcos, no entanto, se agarrava à espada como se fosse uma âncora. Cada vez que sentia as forças falharem, pensava no avô, na última ordem dada em seu leito de morte. Agora é a sua vez. E continuava, mesmo que o corpo gritasse por descanso. Certa noite, enquanto limpava a espada, Marcos foi surpreendido por uma lembrança vívida. Era uma tarde chuvosa de anos atrás, quando ainda era criança. O avô o chamara para fora da cabana e, segurando a mesma espada, mostrara-lhe como posicionar os pés, como manter o equilíbrio, como observar o inimigo. Na época, Marcos rira, achando que nunca precisaria daquilo, mas agora, no acampamento, percebia que cada gesto ensinado voltava como se tivesse sido gravado em sua pele. Era como se Varrus tivesse previsto aquele momento, preparando-o desde cedo para um destino inevitável. A espada se tornara sua companheira inseparável. Dormia ao lado dela, com a mão repousando sobre o cabo, como se temesse que pudesse desaparecer durante a noite. Quando sonhava, via o avô caminhando ao seu lado, silencioso, mas sempre apontando para frente. Às vezes acordava com lágrimas nos olhos, outras com o coração acelerado, como se tivesse lutado batalhas inteiras no sono. Os colegas começaram a chamá-lo de o neto do veterano, um apelido que, embora simples, carregava respeito. Ele não era apenas mais um camponês arrastado para a guerra. Era alguém que trazia em si a sombra de outro tempo. O primeiro teste real aconteceu numa madrugada fria. O acampamento foi atacado por um pequeno grupo de saqueadores bárbaros. Alarmes soaram, homens correram em todas as direções, e Marcos, ainda sonolento, agarrou a espada e saiu da tenda. O coração batia tão rápido que parecia que iria explodir. As chamas das tochas iluminavam vultos que se moviam rápido entre as paliçadas. Gritos de dor e choque ecoavam pelo ar. Era o caos. Sem pensar, ele se viu frente a frente com um inimigo. Um homem grande, de barba desgrenhada, olhos selvagens e um machado erguido. Por um instante, Marcos congelou. O mundo ficou em silêncio. Então, como se fosse guiado pela própria memória do avô, ergueu a espada e desviou do golpe, sentindo o vento cortar seu rosto. Em seguida, cravou a lâmina no flanco do adversário.
O sangue jorrou quente, tingindo suas mãos. O bárbaro tombou aos seus pés, e Marcos ficou parado, ofegante, olhando para o corpo sem vida. Ele havia matado pela primeira vez. Quando o ataque foi repelido e a calma voltou ao acampamento, Marcos se afastou, tremendo. Olhou para a espada manchada de sangue sob a luz da lua e quase não acreditou no que via. Era a mesma lâmina que brilhava nas histórias do avô, mas agora estava tingida pela realidade brutal da guerra. Ele se ajoelhou na terra fria, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não sabia se chorava de medo, de culpa ou de alívio por ainda estar vivo. A espada pesava como nunca, mas ao mesmo tempo parecia mais sua do que antes. Era como se o sangue derramado tivesse selado um pacto. Na manhã seguinte, ninguém zombou dele. Pelo contrário, alguns veteranos o olharam com respeito discreto, o tipo de respeito que só se dá a quem já atravessou a linha entre a inocência e a violência. Marcos sabia que jamais esqueceria aquela noite. Sabia também que não havia mais volta. A espada do avô agora era também a espada dele, carregando duas histórias, dois destinos entrelaçados. E, no fundo de sua alma, ele começava a perceber que talvez não fosse apenas o império que estava em ruínas. Talvez fosse também sua própria humanidade. Mas já era tarde demais para se arrepender. Há funerais que não pertencem apenas à família do morto, mas a todo um povo. O enterro de Varrus, o velho veterano, parecia carregar esse peso. Não era apenas o adeus a um homem, era a despedida de uma era inteira, de um império que se esfarelava diante dos olhos de seus descendentes. Marcos, ainda com as mãos calejadas do treinamento e o coração marcado pelo sangue derramado na noite do ataque bárbaro, voltou à aldeia poucos dias depois para cumprir seu dever de neto. Enterrar aquele que lhe dera não só o nome, mas também o fardo da espada. A aldeia estava mergulhada em silêncio quando ele chegou. O cheiro da fumaça das chaminés misturava-se ao odor da terra molhada pela chuva recente. Cada passo de Marcos parecia ecoar alto demais, como se até o chão entendesse que carregava uma missão pesada. A mãe o recebeu à porta da cabana, os olhos vermelhos de chorar, mas a postura firme de quem sabia que não havia mais tempo para lamentos. Ele se foi em paz, disse, como se essas palavras fossem capazes de aliviar qualquer dor. Mas Marcos sabia que a paz era apenas um véu tênue sobre a devastação que a morte deixava. O corpo de Varrus jazia sobre uma pira de madeira, envolto em panos simples, mas com a espada ausente. Era como se o velho tivesse partido incompleto, e essa ausência martelava na mente de Marcos. Enquanto ajudava a preparar o funeral, recordava cada história que o avô contara à luz da lareira. Batalhas contra tribos germânicas, emboscadas na Ásia Menor, marchas intermináveis sob a neve. Agora, aquele que outrora parecera invencível estava imóvel, frágil como uma sombra. O funeral reuniu toda a aldeia. Homens e mulheres se aproximaram em silêncio, deixando oferendas simples: pedaços de pão, galhos de oliveira, moedas gastas. O sacerdote local, um homem de meia idade que tentava equilibrar os rituais pagãos com as orações cristãs que começavam a se espalhar pela região, ergueu a voz. Varrus caminhou sob o estandarte de Roma e viu sua glória. Agora, que os deuses, ou o Deus único, se assim quiserem, o recebam no além. Que sua coragem seja lembrada e que seu espírito encontre descanso. Quando a pira foi acesa, o fogo subiu alto, iluminando os rostos entristecidos. Marcos ficou imóvel, os olhos fixos nas chamas que consumiam o corpo do avô. Cada estalo da madeira era como um fragmento de memória se desfazendo. As lições, as histórias, os risos raros. O calor queimava sua pele, mas ele não se afastou. Segurava a espada na mão, sentindo-a vibrar como se também fosse atingida pelas chamas invisíveis da despedida. Foi nesse momento que percebeu. Aquela espada não era apenas um símbolo. Era uma herança viva, uma ponte entre o passado e o presente, entre a glória que Roma já fora e a ruína que agora se anunciava. Se aceitasse carregá-la, não seria apenas como soldado, mas como herdeiro de tudo o que o avô representara. E se recusasse, trairia não apenas sua memória, mas também a promessa silenciosa que fizera em seus últimos instantes de vida. Após o funeral, a noite caiu pesada sobre a aldeia. Os aldeões voltaram às suas casas, e apenas Marcos permaneceu junto às cinzas, sentado no chão frio.
O céu estrelado parecia zombar de sua solidão, brilhando indiferente à dor humana. Ele fechou os olhos e ouviu a voz do avô em sua mente. Agora é a sua vez. A frase ecoava como um chamado inevitável, mas junto ao chamado havia também o medo. Ele havia provado a guerra, mesmo que apenas num ataque breve. Sabia do sangue, do terror estampado no rosto do inimigo, da fragilidade da vida diante de uma lâmina. Será que tinha forças para suportar tudo aquilo? Será que a coragem era realmente dele, ou apenas uma sombra herdada de Varrus? Foi nesse estado de dúvida que o centurião retornou à aldeia na manhã seguinte. Veio acompanhado de 2 soldados, a marcha firme e o olhar severo. Reuniu os homens no centro da praça e falou com a mesma voz firme que Marcos ouvira dias antes. O Império precisa de vocês. Cada aldeia, cada família deve oferecer seus filhos. A ameaça cresce a cada dia. Se Roma cair, cairá também a vida que conhecem. Havia algo de inescapável naquelas palavras. Não era apenas um pedido. Era uma ordem disfarçada de apelo. Os olhos do centurião repousaram sobre Marcos. Você já deu um passo à frente. Agora é hora de decidir. Vai seguir adiante ou se esconder atrás das saias da mãe? O silêncio se espalhou como um veneno. Todos os olhares se voltaram para ele. A mãe, de pé atrás do grupo, tremia, mas não chorava. Ela sabia que não tinha poder para impedir o destino. Marcos sentiu o sangue ferver. Uma parte dele queria gritar, recusar, dizer que não devia nada a Roma, que sua vida valia mais que uma causa perdida. Mas outra parte, mais profunda, mais antiga, gritava dentro dele que a fuga não era opção. Segurou a espada do avô com força, ergueu o queixo e deu um passo à frente. Eu irei. A voz saiu firme, quase estranha para ele mesmo. O centurião assentiu, satisfeito. Os soldados ao redor murmuraram palavras de aprovação. A decisão estava tomada. Naquela noite, antes de partir novamente, Marcos se despediu da mãe. O abraço dela foi longo e silencioso, como se tentasse gravar na pele a presença do filho. Não importa o que aconteça, lembre-se de quem você é, sussurrou ao ouvido dele. Ele não respondeu, porque sabia que, a partir daquele momento, já não era mais apenas Marcos Flávios, o camponês. Era também Marcos, neto de Varrus, portador da espada, soldado de um império moribundo. Ao amanhecer, juntou-se ao grupo de recrutas que partiriam com o centurião. Carregava pouca coisa: um saco com pão seco, uma túnica extra e a espada. Enquanto deixava a aldeia para trás, olhou uma última vez para a cabana, para o campo onde crescera, para a fonte onde tantas vezes buscara água. Tudo parecia pequeno e distante, como se já pertencesse a outra vida. A estrada se abriu diante dele novamente, longa e incerta. Cada passo ecoava a decisão que havia tomado. O funeral de Varrus não fora apenas um adeus. Fora o rito de passagem, a ponte que o empurrara definitivamente para o caminho da guerra. Agora não havia mais retorno. E assim, com o coração dividido entre a dor da perda e a determinação recém-nascida, Marcos iniciou sua verdadeira jornada. O peso da espada parecia mais suportável. Não porque fosse leve, mas porque já não pertencia apenas a ele. Pertencia ao legado de um homem, ao destino de uma família e, de certa forma, ao próprio crepúsculo de Roma. O sol mal havia surgido no horizonte quando os novos recrutas eram arrancados de seus leitos improvisados. Um chifre ressoava entre os barracões e, imediatamente, o caos tomava conta. Gritos de comandantes, passos apressados, o bater metálico das espadas contra escudos, tudo misturado ao frio da manhã que queimava a pele como lâminas de gelo. Marcos Flávios, ainda cambaleante por não estar acostumado à disciplina férrea, levantava-se junto aos outros, esfregando os olhos pesados. O corpo lhe implorava por mais alguns minutos de descanso, mas o olhar severo do centurião não permitia hesitação. No exército romano, a preguiça era o primeiro passo para a morte. O campo de treinamento estendia-se diante deles como uma arena da própria vida. Ali não havia plateia, apenas a areia úmida da madrugada e a expectativa dos oficiais. Os jovens, vindos de diferentes partes do império, formavam uma massa disforme de olhares assustados. Alguns eram camponeses robustos, acostumados ao trabalho duro, mas sem noção de táticas de guerra. Outros, frágeis,
traziam consigo apenas a esperança de sobreviver e conquistar algum prestígio. Havia até mercadores que, pela pressão das dívidas ou dos impostos, se alistavam como último recurso. Todos, sem exceção, seriam moldados ou quebrados naquele campo. A primeira lição era simples: obediência absoluta. O centurião, um homem de voz grave e rosto marcado por cicatrizes, caminhava entre as fileiras com a presença de uma tempestade prestes a desabar. Um recruta que não se alinhava direito recebia o golpe do bastão de madeira no ombro, sem aviso. Outro, que demorava a erguer o escudo, era jogado ao chão diante de todos, servindo de exemplo. Marcos observava cada cena com o coração acelerado, lutando para manter a postura correta. O medo do castigo era um combustível poderoso, mas o que realmente o movia era a lembrança de seu avô, que jamais teria permitido que ele demonstrasse fraqueza diante de tantos homens. As horas seguintes foram dedicadas a exercícios brutais. Corridas com armaduras que pesavam o dobro do corpo de alguns. Saltos sobre fossos enlameados. Carregamento de troncos pesados que exigiam não apenas força, mas cooperação entre os soldados. Ali, Marcos descobriu que a guerra não era apenas sobre músculos ou coragem individual. Era sobre a unidade, a confiança cega de que o companheiro ao lado não abandonaria sua posição. E se alguém falhava, todos pagavam. Certa vez, um jovem da Síria tropeçou durante a marcha, e por isso todo o grupo foi forçado a repetir o trajeto sob sol escaldante. Os olhos de ódio recaíram sobre ele, mas o centurião apenas ria. Na guerra, um erro mata 100. Aprendam ou morram. As armas, no entanto, eram o verdadeiro teste. O gládio, espada curta e letal, parecia pequeno nas mãos de Marcos, mas em combate exigia precisão cirúrgica. Não era para golpes largos ou demonstrações de bravura, mas para estocar, perfurar entre costelas, atingir pontos vitais. Dias inteiros eram gastos golpeando troncos de madeira que serviam de inimigos imóveis. O braço ardia, as bolhas se abriam nas mãos, mas a ordem era clara: treinar até que a dor desaparecesse e restasse apenas o instinto. O escudo, por sua vez, tornava-se extensão do corpo. Carregar aquele peso constante parecia insuportável no início, mas logo Marcos percebeu que ele era a fronteira entre a vida e a morte. A cada investida, aprendia a confiar naquele pedaço de madeira e ferro como se fosse sua própria pele. À noite, quando finalmente eram dispensados, o silêncio caía pesado. Alguns dormiam imediatamente, exaustos. Outros se encolhiam em cantos escuros para chorar baixinho. Marcos, porém, permanecia acordado, observando as estrelas que brilhavam acima do acampamento. A lembrança da família vinha em ondas. A mãe, a casa simples, o campo que agora devia estar sendo colhido por mãos que não eram as suas. Pensava também no funeral recente, no olhar severo de seu avô, que parecia segui-lo mesmo na distância. Perguntava-se se estava preparado para aquilo, se não teria cometido um erro ao seguir o caminho das armas. Mas no fundo sabia que não havia volta. Roma o havia escolhido, e sua vida agora pertencia à legião. Com o passar das semanas, algo começou a mudar. O corpo, antes frágil, adaptava-se ao peso da armadura. O cansaço extremo dava lugar a uma resistência nova, como se músculos e espírito se tornassem de ferro. Os olhos de Marcos já não denunciavam medo a cada ordem, mas uma determinação fria. Ao mesmo tempo, aprendia a observar os outros. O sírio que havia tropeçado, por exemplo, agora mostrava habilidade em usar a lança com destreza. Um jovem gaulês, forte como um touro, ajudava os mais fracos a erguerem seus escudos quando estes vacilavam. A forja do treinamento não produzia apenas guerreiros, produzia irmãos, unidos pelo sofrimento e pela disciplina. Ainda assim, a brutalidade nunca desaparecia. Os oficiais, ao perceberem que os recrutas se fortaleciam, aumentavam a carga. Exigiam marchas mais longas, combates simulados mais intensos, noites sem sono para vigiar o acampamento. O objetivo não era apenas ensinar técnicas, mas destruir qualquer traço de fraqueza. Um soldado romano não sente dor, não sente fome, não sente medo, repetiam incansavelmente. Era mentira, claro, mas ao repetir tantas vezes, acabava se tornando verdade. Marcos, em especial, destacou-se pela persistência. Não era o mais rápido, nem o mais forte, mas era o que nunca desistia.
Quando todos caíam de exaustão, ele ainda tentava dar um passo a mais. Essa teimosia chamou a atenção do centurião, que, embora não demonstrasse afeto, passou a observá-lo de perto. Em uma noite, após um treino exaustivo, aproximou-se e disse: "Você lembra o olhar de um veterano, garoto? Mantenha isso, e talvez sobreviva." Essas palavras ecoaram no coração de Marcos como um selo invisível, uma promessa de que havia encontrado seu lugar. O treinamento, no entanto, não era apenas físico. Havia também a disciplina da mente. Os soldados aprendiam sobre estratégias, formações, a importância do silêncio em marcha, o valor de um sinal sonoro em meio ao caos da batalha. O centurião contava histórias de campanhas passadas, como uma legião inteira foi destruída porque alguém gritou antes da hora, ou como Roma venceu batalhas impossíveis apenas pela disciplina das linhas fechadas. Cada relato era um lembrete cruel de que ali não havia espaço para erros individuais. Marcos absorvia cada palavra, gravando em si não apenas a técnica, mas a mentalidade de um legionário. Quando os primeiros meses chegaram ao fim, os jovens não eram mais os mesmos. Os rostos haviam endurecido, as mãos estavam calejadas e os olhos carregavam uma sombra que não existia antes. Eles já não se viam como camponeses, mercadores ou filhos de famílias humildes. Eram soldados de Roma. Marcos sentia esse peso e essa honra como um manto sobre os ombros. Sabia que o caminho à frente seria ainda mais duro, mas pela primeira vez acreditava que poderia suportar. Naquela última noite de treinamento, quando foram reunidos diante da fogueira central, o centurião ergueu a voz: "Amanhã, vocês marcharão como legionários de verdade. A partir de agora, cada um de vocês não é mais um homem sozinho. São parte de algo maior, uma muralha viva que defende o império." O fogo iluminava os rostos marcados pelo cansaço, mas também pela determinação. Marcos olhou ao redor e percebeu que não estava mais sozinho. Tinha irmãos de armas, tinha uma causa, ainda que imposta. E, acima de tudo, tinha a sensação de que seu avô, de alguma forma, sorria em silêncio entre as chamas. E assim, com o coração batendo no compasso da disciplina recém-adquirida, Marcos Flávios preparava-se para o próximo capítulo de sua vida. A verdadeira estrada da guerra, onde a teoria se tornaria sangue e o treinamento, sobrevivência. O primeiro verdadeiro teste para os novos legionários não foi o peso da espada, nem o choque contra escudos inimigos, mas sim a estrada interminável. A marcha era a essência do exército romano. Mais implacável do que qualquer combate, mais cruel do que qualquer treino. Antes mesmo de ver o rosto de um bárbaro, Marcos Flávios e seus companheiros aprenderam que a guerra começava nos pés. A alvorada mal se insinuava quando a corneta ecoava, e os soldados já deveriam estar prontos, armados, de escudo ao lado e mochila às costas. O equipamento completo de um legionário ultrapassava facilmente os 40 quilos. A armadura de ferro que pesava sobre os ombros, o escudo maciço, o gládio, o punhal, os dardos de arremesso, além da ração, das ferramentas de escavação e até estacas de madeira para construir as fortificações temporárias. Roma não dependia apenas da espada, mas também da disciplina de erguer um acampamento em qualquer lugar, protegido como se fosse uma fortaleza em miniatura. Tudo isso recaía sobre as costas dos homens, transformando cada passo em um desafio. Marcos sentia o peso esmagar seus ombros. O couro da correia roçava a pele até abrir feridas, e o atrito das sandálias contra a estrada de pedras formava bolhas dolorosas. O suor corria pela testa muito antes de o sol atingir seu auge. A paisagem parecia imóvel, sempre o mesmo traço de colinas e campos, e a monotonia era quebrada apenas pelo som ritmado das sandálias batendo em uníssono, como o coração de um gigante. O centurião caminhava ao lado, vigilante como um lobo, pronto para punir qualquer vacilo. A ordem era clara. Ninguém parava. Quem caísse deveria levantar imediatamente, ou seria abandonado. As marchas não eram apenas sobre resistência física, mas também sobre disciplina coletiva. As fileiras deviam permanecer alinhadas, como se fossem uma única criatura. Um soldado que se adiantava ou ficava para trás colocava em risco a ordem de todos, e por isso era repreendido com dureza. No entanto, com o tempo, Marcos começou a perceber um ritmo natural, quase hipnótico, que fazia o corpo se mover mesmo quando a mente gritava por descanso. A dor tornava-se constante, e justamente por isso deixava de ser sentida.
Era como se a estrada transformasse cada recruta em parte de uma engrenagem maior, indiferente às vontades individuais. As noites eram talvez ainda mais cruéis que o dia. Quando finalmente recebiam a ordem de parar, não havia descanso imediato. Cada legionário devia cavar a própria trincheira, erguer a paliçada de estacas, preparar o acampamento como se fosse enfrentar um cerco iminente. O cansaço fazia os braços tremerem, mas a disciplina exigia perfeição. Um acampamento mal construído poderia custar a vida de todos, e os oficiais sabiam disso. Apenas após terminarem as defesas, era permitido comer. A ração era simples e repetitiva: pão duro, queijo envelhecido, vinho aguado. Pouco, mas suficiente para manter o corpo em movimento. E então, quando finalmente deitavam no chão frio, o sono era pesado, sem sonhos, interrompido apenas pelo turno da guarda. Na segunda semana de marchas, Marcos começou a compreender a verdadeira dimensão do Império. Passaram por vilas esquecidas, onde camponeses olhavam com reverência e medo para o estandarte da Águia Dourada. Em outras regiões, os olhares eram hostis, e as portas fechavam-se quando a legião se aproximava. Em todos os lugares, porém, havia uma certeza: Roma estava presente, não apenas como poder distante, mas como a força concreta de homens armados. Era impossível não sentir o peso da história caminhando junto com eles. Havia, contudo, momentos de companheirismo inesperado. Durante uma pausa breve, os homens se reuniam em pequenos grupos, compartilhando histórias para distrair a mente. O sírio, chamado Dario, contava lendas de desertos infinitos, onde caravanas desapareciam sem deixar vestígios. O gaulês, Brennus, falava sobre florestas densas, habitadas por espíritos antigos que riam dos homens. Marcos, por sua vez, lembrava do campo de sua família, da colheita sob o sol dourado, das festas simples nas noites de verão. Riam juntos, e por alguns instantes esqueciam o peso da estrada. Mas logo a corneta soava novamente, e o sonho se dissipava. O maior desafio surgiu quando atravessaram um rio caudaloso. A correnteza ameaçava arrastar homens e equipamentos, e a travessia só foi possível graças à disciplina férrea. Troncos foram unidos em improvisadas pontes, escudos serviram de boias, e cada soldado ajudava o próximo. Ainda assim, alguns se afogaram, engolidos pela força das águas. O centurião não permitiu luto. Roma não para por causa de mortos, disse ele, e os corpos foram deixados para trás. Marcos sentiu um aperto no peito, mas também aprendeu ali uma lição terrível. A vida de um legionário era descartável diante da máquina do Império. Com o tempo, porém, a própria marcha se tornou uma espécie de mestra silenciosa. Os pés calejados já não reclamavam, os ombros endureciam, e até a mente parecia se adaptar ao esforço. Marcos descobriu que podia andar por horas sem perceber, guiado apenas pelo compasso dos tambores e pelo brilho do estandarte que se erguia à frente. Era como se a legião tivesse absorvido a essência de cada homem, transformando-os em uma criatura única, infinita, que avançava sem jamais se deter. Mas a estrada também trazia presságios sombrios. Em algumas aldeias, viram casas queimadas, corpos abandonados à beira do caminho, sinais de saque e violência. Os rumores de invasões bárbaras se tornavam mais fortes. A cada passo, crescia a sensação de que estavam marchando não apenas para um campo de batalha, mas para o coração de um mundo em ruínas. Os oficiais falavam pouco, mas os soldados murmuravam entre si que as tribos do norte já haviam cruzado fronteiras antes tidas como impenetráveis. Certa noite, enquanto estava de guarda, Marcos observou o horizonte. O vento trazia o cheiro distante de fumaça, e ao longe parecia haver um brilho alaranjado no céu. Ele se perguntou se aquilo era apenas uma aldeia em chamas, ou se já era o sinal da guerra que se aproximava. Seu coração bateu mais rápido, mas ao mesmo tempo, uma estranha serenidade o envolveu. Ele já não era o camponês assustado do funeral do avô. Já não era apenas um recruta inseguro. A estrada o havia transformado. Sentia-se parte de algo maior, mesmo que esse algo fosse cruel e impiedoso. No dia seguinte, quando a ordem de marcha foi dada, Marcos ajustou o escudo sobre o ombro e respirou fundo. Sabia que dali em diante cada passo o levaria para mais perto do confronto inevitável. E ainda que o medo permanecesse, havia também uma chama de determinação. Roma podia estar em decadência,
Mas enquanto a legião marchasse, a esperança ainda existia. O estandarte da águia romana ergueu-se contra o vento quando a legião dobrou a última colina. O que deveria ser um momento de orgulho, transformou-se em silêncio pesado. Diante deles, estendia-se uma cidade que outrora fora um símbolo de poder, comércio e vida, mas agora não passava de um cadáver exposto ao sol. As muralhas, outrora sólidas como a promessa de eternidade, estavam rachadas, cobertas de musgo e poeira. Portões de madeira haviam sido arrombados e queimados, reduzidos a cinzas e ferragens retorcidas. Marcus Flávius, que desde criança ouvira histórias sobre a grandeza das cidades do Império, sentiu um arrepio ao ver aquele espetáculo de ruína. O ar cheirava a cinzas e morte. Havia restos de fogueiras apagadas no caminho, indícios de que invasores ou saqueadores haviam acampado ali. As ruas principais estavam cobertas por destroços, pedaços de estátuas quebradas, pedras soltas, móveis revirados. Em meio ao caos, cães magros disputavam ossos esquecidos, e alguns corvos grasnavam sobre cadáveres que o tempo já transformara em esqueletos. O som das sandálias dos legionários ecoava sinistro sobre aquele chão de abandono. Nenhum comerciante gritava suas ofertas, nenhuma criança corria entre as casas. O silêncio era mais terrível do que qualquer batalha. A ordem foi dada para avançar em formação fechada, escudos erguidos, como se o inimigo pudesse saltar de qualquer esquina. Mas não havia inimigos, apenas fantasmas. Alguns soldados murmuravam orações discretas, pedindo aos deuses que afastassem os espíritos dos mortos. Outros, mais rudes, apenas cuspiram no chão, como se quisessem expulsar o gosto de ferro que o ar trazia. Marcos caminhava no centro da fileira, os olhos percorrendo cada detalhe. O coração batia forte. Aquilo era um presságio. Se aquela cidade, que um dia fora protegida por Roma, agora estava em ruínas, o que impediria o mesmo destino de se abater sobre todas as outras? Quando chegaram à praça central, a cena foi ainda mais chocante. A estátua do imperador, que se erguia orgulhosa sobre um pedestal, havia sido derrubada. A cabeça de mármore jazia rolada no chão, quebrada em 2 pedaços. O símbolo da autoridade romana, reduzido a escombros, parecia zombar dos homens que agora marchavam fatigados. O centurião ordenou silêncio absoluto. Havia algo de sagrado naquele momento, como se a própria Roma estivesse sendo julgada diante dos olhos de seus filhos. Os legionários espalharam-se em busca de sobreviventes. Encontraram poucos. Um velho escondido no porão de uma taberna, que mal conseguia falar, repetia entre soluços que bárbaros haviam descido das colinas como uma tempestade. Mulheres arrastadas, crianças levadas, homens mortos à espada sem piedade. Havia ainda uma mulher jovem, encontrada vagando pelas ruas, olhos vazios como se a alma já tivesse partido. Ela não respondeu a nenhuma pergunta, apenas tremia e se encolhia como um animal acuado. Marcos nunca esqueceu o olhar dela. Um olhar que não pedia ajuda, porque já não acreditava que a ajuda fosse possível. As ordens seguintes foram claras: revistar cada casa, verificar se restava algo de valor, registrar os danos. Mas a cada porta arrombada, a cada corredor escuro, revelava-se apenas mais miséria. Arcas vazias, ânforas quebradas, camas queimadas. Os invasores haviam levado tudo. Restava apenas a lembrança de que ali, um dia, houvera vida. Alguns soldados, enojados, reclamavam da missão inútil. Outros, porém, começaram a sentir medo. Porque aquilo não era apenas um saque comum, era a marca de um inimigo que desafiava Roma e sobrevivia para contar a história. À noite, acamparam nos arredores da cidade, erguendo suas paliçadas como sempre, mas ninguém dormiu em paz. As chamas da fogueira lançavam sombras que dançavam sobre as ruínas, transformando pedras quebradas em espectros. O vento assobiava entre os arcos destruídos como um lamento antigo. Marcos deitou-se com o escudo junto ao peito e os olhos voltados para o céu, onde a lua parecia observá-los com ironia. Não era apenas o corpo que estava cansado agora, mas também a alma. Pela primeira vez, ele se perguntou se o Império realmente era eterno, ou se, como aquela cidade, estava condenado a se desintegrar diante de forças maiores. No dia seguinte, quando a legião se reuniu para ouvir o discurso dos oficiais, o centurião não poupou palavras. O que vem diante de vocês é o destino que aguarda Roma, caso falhem.
Esta cidade caiu porque seus homens vacilaram, porque confiaram que apenas o nome de Roma bastaria para protegê-los. Não cometam o mesmo erro. Nós somos a muralha. E se nós cairmos, o império cai conosco. As palavras ecoaram como marteladas no peito de cada soldado. Enquanto se preparavam para partir, Marcos caminhou sozinho até a praça. A cabeça quebrada da estátua do imperador ainda estava lá, meio enterrada na poeira. Ele ajoelhou-se diante dela, não como quem reverencia, mas como quem reflete. Lembrou-se do avô, da promessa silenciosa que carregava consigo. O velho sempre acreditara na glória de Roma, na força inabalável de sua legião. Mas ali, diante da imagem destruída, Marcos sentiu o peso da realidade. A glória era frágil. A eternidade era um mito. O que restava era apenas o aço das espadas e a vontade dos homens que as empunhavam. Quando deixou a praça para juntar-se aos companheiros, sentia-se diferente. O camponês que havia partido de casa já não existia. Mesmo o recruta do treinamento começava a desaparecer. Diante daquela cidade arrasada, nascia o soldado. Um homem capaz de encarar a ruína sem desviar os olhos, capaz de compreender que a guerra não era apenas honra, mas também desespero, vazio e silêncio. A trombeta soou, chamando a legião de volta à estrada. O estandarte da águia foi erguido mais uma vez, e os homens marcharam, deixando para trás apenas pegadas na poeira e a lembrança de uma cidade que já não existia. Marcos caminhava em silêncio, mas dentro dele ardia uma chama nova. Se Roma estava em perigo, se tudo podia ruir, então caberia a ele e a seus irmãos manterem viva a última centelha, mesmo que custasse a própria vida. E assim, sob o céu carregado de presságios, a legião prosseguiu. Porque para Roma não havia escolha. Ou avançava, ou desaparecia. O amanhecer trazia consigo um silêncio pesado, interrompido apenas pelo tilintar de armaduras e pelo relinchar dos cavalos que se movimentavam nervosamente no acampamento. Marcos Flávios acordou antes mesmo do sol surgir. Os olhos ainda pesados com o cansaço acumulado das marchas e das batalhas anteriores. Mas a inquietação em seu peito não o deixava descansar. Ele se levantou lentamente, sentindo o corpo dolorido, os músculos rígidos de longas horas sobre o cavalo e das jornadas a pé entre florestas, planícies e aldeias devastadas pelos conflitos. Cada passo que dava na terra úmida do acampamento parecia ecoar lembranças de sua aldeia, de sua mãe e do pai que perdera, mas também um chamado para continuar em frente, para enfrentar o que ainda estava por vir. O centurião apareceu pouco depois, sua presença imponente e disciplinada, oferecendo um contraste com o caos silencioso do amanhecer. Seu rosto mostrava sinais de fadiga, mas também determinação. Ele reuniu os jovens legionários, entre eles Marcos, Lúcio, Bruto e Quinto, explicando o plano da marcha daquele dia. Hoje atravessaremos terras desconhecidas. Começou, a voz firme ecoando pelo campo ainda adormecido. Não sabemos exatamente o que encontraremos, mas devemos manter a disciplina e a formação. O inimigo pode estar em qualquer lugar, e cada decisão errada pode custar vidas. Roma confia em vocês, assim como vocês devem confiar uns nos outros. Marcos ajustou o cinto de couro, sentindo o peso da espada pendurada ao lado, e olhou ao redor. Cada rosto ao seu redor carregava uma mistura de expectativa e nervosismo. Lúcio segurava o escudo com firmeza, enquanto Bruto parecia imperturbável, concentrado em manter o ritmo da marcha. Quinto, por outro lado, respirava fundo, tentando controlar a ansiedade que o ameaçava dominar. O silêncio entre eles não era apenas timidez, mas sim a tensão compartilhada de homens prestes a entrar em territórios incertos, onde cada som estranho poderia ser um aviso de perigo. A legião começou a se mover, seguindo estradas de terra batida que serpenteavam por campos abertos, florestas densas e pequenas elevações rochosas. O ritmo era constante, ritmado pelo som dos cascos dos cavalos e pela cadência firme dos passos dos soldados a pé. Marcos observava cada detalhe do caminho, cada mudança no terreno, cada sinal que pudesse indicar presença inimiga. A experiência até aquele momento lhe ensinara que a atenção era vital. Uma distração poderia ser fatal. Enquanto avançavam, encontraram sinais de aldeias abandonadas, casas queimadas e campos saqueados. O cheiro de madeira queimada e terra revolvida era pungente, lembrando Marcos da destruição que os bárbaros deixavam para trás. Ele sentiu um aperto no peito,
Cada aldeia abandonada era um lembrete de sua própria perda, de seu pai e da vida simples que ele amava. Mas, ao mesmo tempo, ele percebia que cada passo adiante o transformava, moldando-o como homem e como soldado. No meio da manhã, a legião fez uma pausa perto de um pequeno riacho que cortava uma planície verdejante. Marcos se abaixou para beber água, sentindo o frescor na língua e o frio que descia pela garganta, refrescando corpo e mente. Bruto se juntou a ele, silencioso, observando o movimento dos cavalos e soldados ao redor. Lúcio trouxe algumas provisões de pão e queijo, dividindo-as entre os jovens. Cada mordida era simples, mas reconfortante. A rotina do comer e beber, mesmo em meio à guerra, trazia uma sensação de normalidade e humanidade. Enquanto descansavam, o centurião chamou os jovens legionários para uma conversa privada. A marcha é mais do que deslocamento físico, disse ele, olhando nos olhos de cada um. É teste de paciência, resistência e observação. Vocês aprenderão a ler o terreno, a perceber sinais sutis e a antecipar movimentos do inimigo. Cada passo que damos agora prepara vocês para batalhas futuras, quando o chão sob nossos pés pode decidir entre vida e morte. Marcos refletiu sobre essas palavras. Ele já havia sentido a tensão da batalha, mas agora compreendia que a guerra não se limitava ao choque de lanças ou ao sangue derramado. A guerra começava muito antes do combate, na observação, na estratégia e na preparação. Cada marcha, cada vigília, cada encontro com aldeões ou mercadores carregava lições de sobrevivência, liderança e resistência. No início da tarde, a legião entrou em uma floresta densa. A luz do sol filtrava-se entre as copas das árvores, criando sombras que se moviam lentamente sobre o chão coberto de folhas. Marcos sentiu o coração acelerar. A floresta escondia perigos, tanto naturais quanto inimigos que poderiam emboscar o grupo. Ele apertou firme o escudo e manteve a lança em posição defensiva, pronto para qualquer sinal de ataque. Cada ruído, o estalo de um galho, o farfalhar de folhas, o grito distante de um pássaro, era interpretado como possível ameaça. Durante horas, a marcha pela floresta testou a resistência de todos. O terreno irregular, cheio de raízes e pedras soltas, forçava a atenção constante. Alguns soldados tropeçavam, mas eram rapidamente ajudados pelos camaradas. O centurião enfatizava a importância da cooperação, lembrando que a força do grupo dependia da habilidade de cada homem em cuidar do outro. Marcos sentiu uma ligação crescente com seus companheiros. Eles não eram apenas colegas de batalha, mas uma extensão de si mesmo, reflexos de coragem e disciplina. Ao cair da tarde, a legião emergiu da floresta para uma planície aberta. À distância, avistaram fumaça subindo do horizonte. O centurião ordenou cautela. Poderia ser uma aldeia, um acampamento inimigo ou civis em fuga. Marcos sentiu novamente o frio na espinha. Cada decisão agora exigia equilíbrio entre coragem e prudência. Eles se aproximaram cuidadosamente, mantendo a formação, observando cada detalhe. A fumaça revelou-se ser de uma pequena aldeia em chamas. Alguns moradores corriam carregando pertences, enquanto outros tentavam apagar o fogo com baldes de água. Marcos percebeu a vulnerabilidade da população civil em meio à guerra. Sentiu novamente o peso da responsabilidade. A legião não existia apenas para combater, mas também para proteger. O centurião rapidamente organizou um pequeno grupo para ajudar os aldeões, instruindo os soldados sobre como apagar partes do fogo e proteger os civis. A cena deixou uma marca em Marcos. Ele compreendeu que ser legionário significava também carregar a responsabilidade de salvar vidas e restaurar alguma ordem em meio ao caos. Ao entardecer, com a aldeia parcialmente salva, a legião montou acampamento em uma colina próxima, observando a planície e planejando a jornada do dia seguinte. Marcos sentou-se, exausto, mas sentindo uma estranha satisfação. Cada desafio superado, cada decisão tomada com cuidado, consolidava sua confiança e habilidade. Ele lembrava-se da mãe e do pai, das histórias do avô, e sentia que, de algum modo, suas ações estavam honrando aqueles que vieram antes dele. Enquanto a noite caía, o centurião reuniu os jovens legionários para um último aviso. Cada marcha que fazemos, cada aldeia que encontramos, cada batalha que enfrentamos nos ensina algo sobre nós mesmos e sobre o mundo. Vocês aprenderam a resistir à fadiga, a ler o terreno e a tomar decisões sob pressão, mas amanhã trará novos desafios. Lembrem-se,
Coragem, disciplina e atenção são tão importantes quanto a força física. Marcos, olhando as estrelas surgindo no céu escuro, refletiu sobre tudo o que havia vivido desde que deixou sua aldeia. Ele não era mais apenas o jovem que acordou uma manhã em 410, sem entender a magnitude da destruição ao seu redor. Ele era um soldado romano em treinamento, aprendendo lições que iriam moldar não apenas sua habilidade de lutar, mas seu caráter, sua visão de mundo e sua capacidade de liderar e proteger outros. A noite avançava, trazendo frio e silêncio. Marcos preparou-se para descansar, sabendo que a jornada continuaria ao amanhecer. Ele sentiu uma mistura de medo, excitação e determinação, emoções que o acompanhariam em cada passo do caminho. E enquanto fechava os olhos, prometeu a si mesmo que cada marcha, cada desafio e cada batalha serviriam para honrar sua família, sua aldeia e a tradição romana que agora carregava com orgulho. O desconhecido aguardava, mas Marcos estava pronto. Cada passo que dava em direção ao futuro era um passo rumo ao crescimento, à coragem e à construção do legado que, ele sabia, duraria muito além de sua própria vida. A marcha para o desconhecido não era apenas física. Era também a marcha de um jovem transformando-se em homem, de um camponês tornando-se legionário e de uma vida simples evoluindo para um destino moldado por disciplina, honra e coragem. O vento frio da manhã cortava o rosto de Marcos enquanto a legião avançava pela estrada que serpenteava entre vales e pequenas colinas. Cada árvore, cada pedra parecia observar o grupo de soldados com olhos silenciosos, como se a própria terra testasse a coragem daqueles que marchavam sobre ela. O sol nascente iluminava as copas das árvores, lançando longas sombras que se estendiam pelas trilhas de terra batida, enquanto a neblina se dissipava lentamente, revelando sinais da civilização que se erguia e caía à distância. Marcos apertava as rédeas da égua, tentando controlar a inquietação que crescia dentro dele. A paisagem que passava diante de seus olhos não era mais a familiar de sua aldeia. Era um território desconhecido, cheio de perigos ocultos e histórias que ainda não tinha ouvido. Ele pensava em sua mãe, no peso da fazenda deixada para trás, nos campos que precisariam de cuidado e no corpo do pai que havia visto, ensanguentado e imóvel, meses atrás. Tudo isso parecia convergir em uma única pergunta. Ele estava realmente pronto para aquilo? O centurião à frente liderava com firmeza, observando cada soldado com olhos que pareciam perfurar a alma. Ele não precisava gritar ordens. Os homens já conheciam a rotina, o ritmo, a disciplina que mantinha uma legião unida, mesmo quando a morte espreitava em cada esquina. Marcos sabia que a guerra não era apenas combate físico. Era uma batalha de mente, coragem e resistência. Cada passo adiante exigia atenção. Cada decisão poderia custar a vida de um companheiro ou a própria. O grupo atravessou uma aldeia abandonada, onde as portas ainda balançavam nos gonzos e as chaminés soltavam fios de fumaça que eram apenas o resquício do calor que se apagou semanas antes. Um cão magro o seguiu por alguns metros, depois sumiu entre as ruínas. Não havia civis, não havia comércio, apenas silêncio e lembrança. Os legionários não tocavam nos objetos espalhados pelo chão. Cada peça deixava um lembrete silencioso da devastação que a guerra trazia. O primeiro confronto aconteceu quando um grupo de batedores relatou movimentos estranhos entre as colinas. Marcos sentiu o coração acelerar. Eles estavam próximos. A expectativa de combate fazia com que cada músculo se tensionasse, cada sentido se aguçasse. O centurião ordenou que formassem a linha de batalha. Escudos erguidos, lanças apontadas. O ar parecia pesar, carregado de eletricidade, e até os cavalos relinchavam inquietos. Quando os primeiros bárbaros apareceram, surgiram como sombras entre as árvores. Eles estavam armados com lanças, machados e arcos, rostos pintados, expressão feroz. A tensão explodiu em uma sinfonia de gritos, relinchos e o tilintar de metal. Marcos sentiu o choque inicial de adrenalina e medo. O corpo queria correr, mas a mente lembrava das histórias do avô, da disciplina que moldava os legionários desde que ingressavam nas fileiras. Ele respirou fundo, segurou firme a lança e avançou com os demais. O combate foi intenso e brutal. Os bárbaros atacavam em ondas, tentando quebrar a formação romana. Cada movimento de Marcos exigia precisão, atenção
e coragem. Ele sentiu o impacto de escudos batendo, o choque de armas e o cheiro metálico do sangue no ar. A primeira vida que viu cair foi a de um jovem soldado ao lado, atingido por um machado que não podia ser previsto. O choque da morte tão próxima fez seu estômago revirar, mas também reforçou a necessidade de controlar o medo. Entre ataques e defesas, Marcos percebeu a importância da unidade. A legião não era apenas homens marchando juntos, era uma máquina de cooperação, onde cada gesto, cada passo, cada ordem influenciava diretamente a sobrevivência de todos. Ele aprendeu rapidamente que heroísmo isolado era inútil. A força real vinha da confiança no companheiro à esquerda e à direita. Após horas de combate, os bárbaros começaram a recuar, dispersando-se pelas florestas. A legião havia resistido, mas o custo era evidente. Marcos observou os feridos sendo atendidos, os mortos sendo removidos, e a terra manchada de sangue como um lembrete silencioso da futilidade e necessidade da guerra. Cada soldado carregava em si não apenas cicatrizes físicas, mas também marcas invisíveis, lembranças que não se apagariam com o tempo. Quando finalmente retomaram a marcha, o silêncio reinou sobre o grupo. Não havia comemoração, apenas reflexão. Marcos olhou ao redor e viu colegas com olhos perdidos, outros murmurando preces baixas. Ele mesmo sentiu o peso da experiência. Pela primeira vez, compreendeu plenamente que a guerra não era apenas sobre glória, mas sobre sobrevivência, sacrifício e resistência. Durante a noite, acamparam próximo a um riacho. O centurião reuniu os jovens para uma conversa. Ele explicou que a batalha não era apenas física, mas também mental. Cada soldado precisava aprender a lidar com medo, perda e incerteza. O que enfrentamos hoje é apenas o começo, disse ele. Roma precisa de homens que compreendam a dor, mas que também mantenham a disciplina. Só assim sobreviveremos e protegeremos o que ainda resta de nossas terras. Marcos refletiu sobre suas próprias emoções. Ele sentiu raiva pelos bárbaros que destruíam, mas também pela impotência que sentiu quando perdeu o pai. Mas, ao mesmo tempo, sentiu um novo tipo de propósito. A capacidade de agir, de lutar não apenas por sobrevivência pessoal, mas por algo maior, por sua mãe, por sua aldeia, pelo império. A experiência do combate moldava-o, transformando-o de um jovem camponês em um soldado capaz de enfrentar horrores que nunca imaginara. Enquanto o grupo se preparava para dormir, cada um refletia em silêncio sobre o que havia acontecido. As estrelas brilhavam no céu, mas não ofereciam consolo imediato. Marcos fechou os olhos e imaginou a aldeia, a mãe, o pai. Cada memória funcionava como uma âncora, lembrando-o do que estava em jogo. Ele sabia que a guerra seria longa e implacável, mas também compreendeu que, para sobreviver, precisaria abraçar completamente a vida de legionário, aceitando dor, medo e responsabilidade como parte de seu destino. O amanhecer trouxe novamente o som das trombetas. A legião continuaria sua marcha, enfrentando novos desafios, novos combates, novos territórios desconhecidos. Marcos sentia-se mais preparado, mais consciente do peso de sua escolha. Ele carregava consigo não apenas o corpo e a mente de um jovem, mas a determinação de honrar o passado e lutar por um futuro que ainda precisava ser conquistado. Enquanto avançavam, a estrada diante deles se abria para vales desconhecidos, florestas densas e vilarejos abandonados. Cada passo reforçava a certeza de que não se tratava apenas de guerra. Tratava-se de um rito de passagem, de aprendizado e transformação. Marcos sabia que aquele seria apenas o primeiro de muitos combates, cada um ensinando lições sobre coragem, disciplina e a natureza humana. E assim, enquanto o sol subia lentamente no céu, os soldados continuaram sua jornada. A cada passo, cada golpe e cada desafio, a lenda de Roma e a história pessoal de Marcos se entrelaçavam, forjando o destino de um jovem que passara de camponês a guerreiro, pronto para enfrentar os horrores e as glórias que a guerra ainda traria. O sol ainda mal surgia no horizonte quando a legião chegou à planície onde a batalha se desenrolaria. O vento cortava a pele como lâminas finas, trazendo o cheiro de terra molhada e fumaça distante de pequenas aldeias que haviam sido saqueadas. Marcos apertava firme a lança, sentindo cada músculo tenso, cada nervo em alerta. Pela primeira vez, ele compreendera que a guerra não era apenas um conceito distante,
mas algo que consumiria sua carne, sua mente e seu espírito. O centurião reuniu os homens para o último briefing antes do combate. Ele falava com firmeza, mas sem alarde, reconhecendo o peso da tarefa. Hoje, enfrentaremos forças que não recuarão facilmente. Cada decisão, cada movimento e cada reação de vocês será decisiva. Lembrem-se, a força de Roma não está apenas nas armas, mas na disciplina, na irmandade e no coração de cada legionário. Marcos olhou ao redor. Lúcio estava ao seu lado, os olhos atentos, segurando firme seu escudo. Quinto respirava profundamente, tentando acalmar a ansiedade, enquanto Bruto mantinha uma postura rígida, observando o horizonte. Cada rosto contava uma história: medo, determinação, esperança e a consciência do perigo iminente. A legião avançou pela planície, mantendo formação rígida, escudos erguidos, lanças apontadas para a frente. O som das botas batendo no solo ressoava como um tambor militar, marcando o ritmo da marcha e reforçando a coesão do grupo. Ao longe, as forças inimigas começaram a surgir entre as árvores e colinas, formando linhas ordenadas, mas carregadas de selvageria e ferocidade. O choque inicial foi ensurdecedor. Flechas cortaram o ar, atingindo escudos, cascos de cavalos e, infelizmente, alguns soldados. O som do metal colidindo com metal, o relinchar dos animais e os gritos de guerra se misturavam em uma cacofonia que esmagava os sentidos. Marcos sentiu o coração disparar, a adrenalina inundando seu corpo. Cada passo exigia atenção máxima. Cada movimento errado poderia significar a morte imediata. Quando a linha inimiga avançou, o centurião gritou ordens que se espalharam pelo campo como ondas. Marcos encontrou-se no meio do tumulto, bloqueando golpes, empurrando o escudo, desferindo estocadas com a lança. A primeira vida que ele tirou foi um bárbaro que surgira rapidamente à sua frente. O choque foi profundo. O peso da ação, do ato de matar, bateu com força em sua consciência. Ele respirou fundo, tentando manter o foco. Não havia tempo para remorso. A sobrevivência dependia da disciplina e da eficácia. A batalha se estendeu por horas. As forças inimigas atacavam em ondas sucessivas, testando a resistência da legião, explorando qualquer fraqueza na formação. Marcos começou a compreender o verdadeiro significado do treinamento militar. Cada gesto aprendido, cada repetição na base de Ravenna, agora se tornava essencial para manter a linha intacta. Ele viu companheiros caírem, feridos ou mortos, e sentiu a necessidade de preencher os vazios, sustentar a força da legião, proteger os vivos. O calor do combate revelou não apenas o poder da disciplina romana, mas também a brutalidade da guerra. Marcos viu cavalos feridos, soldados sendo derrubados, lanças quebrando e o sangue misturando-se à terra úmida da planície. O cheiro metálico impregnava o ar, mesclado com suor, poeira e fumaça. Cada ataque bem-sucedido trazia uma vitória temporária, mas também lembrava da fragilidade da vida. Em um momento crítico, um grupo de bárbaros conseguiu romper parcialmente a formação, criando uma brecha que poderia ter sido fatal. Marcos agiu instintivamente, avançando para reforçar a linha, guiado pela memória do treinamento e pelos ensinamentos do centurião. Ao lado dele, Lúcio e Bruto empurravam, mantendo a posição. Cada respiração era medida, cada passo um cálculo de sobrevivência. A brecha foi fechada, mas o custo foi alto. Alguns amigos caíram, e outros ficaram feridos. Enquanto a tarde avançava, o ritmo da batalha começou a diminuir. O cansaço físico e mental se acumulava em cada soldado. Marcos sentiu as mãos doloridas, os músculos exaustos e uma sensação estranha de alienação em meio à carnificina. Ainda assim, havia algo fortalecedor. Ele percebeu que a experiência compartilhada com seus companheiros criava laços invisíveis, um entendimento silencioso que transcendia palavras. A legião não era apenas um grupo de homens. Era um organismo vivo, sustentado pela confiança e pela disciplina. Quando finalmente o inimigo começou a recuar, a legião se manteve alerta, ciente de que uma retirada podia ser uma armadilha. Marcos olhou ao redor e viu os resultados da batalha. Corpos espalhados, cavalos caídos, escudos quebrados e bandeiras tremulando. A vitória era parcial, mas significativa. O centurião reuniu os homens,
e fez um rápido balanço da situação, destacando a importância da coesão e do aprendizado obtido na primeira grande batalha. O entardecer trouxe uma trégua temporária. Marcos sentou-se próximo a um tronco caído, respirando profundamente, observando o horizonte. As cicatrizes da batalha eram evidentes, não apenas nos corpos feridos, mas na mente de cada soldado. Ele sentiu uma mistura de alívio, tristeza e orgulho. Alívio por ter sobrevivido, tristeza pelos amigos perdidos, orgulho pela capacidade de lutar e proteger aqueles ao seu redor. Na noite que se seguiu, o acampamento foi silencioso. O centurião reuniu os sobreviventes e falou sobre a importância da reflexão após o combate. Ele destacou que, para sobreviver às guerras futuras, era necessário aprender não apenas técnicas de batalha, mas também lidar com o peso psicológico de matar, perder e resistir. Marcos percebeu que a guerra moldava não apenas o corpo, mas também a mente e a alma, forçando-o a crescer em coragem, paciência e estratégia. Enquanto fechava os olhos para tentar descansar, Marcos refletiu sobre sua jornada até ali. Ele havia deixado a aldeia como um jovem camponês, com raiva e medo, e agora se encontrava como um soldado que conhecia a dor, o sacrifício e a responsabilidade da guerra. Cada batalha, cada experiência, cada decisão tornava-o mais consciente de si mesmo e do mundo que o cercava. Ele sabia que esta seria apenas a primeira de muitas grandes batalhas, e que cada uma testaria sua coragem e determinação de maneiras que ele ainda não podia imaginar. O amanhecer prometia novos desafios, mas Marcos estava pronto. A primeira grande batalha tinha ensinado lições que jamais esqueceria: a importância da disciplina, a força da união e a necessidade de coragem diante do medo. Com o coração pesado, mas firme, ele se preparava para o que viria, sabendo que a guerra não apenas moldaria seu destino, mas também definiria o legado da legião e a história de Roma. O sol despontava lentamente sobre o horizonte, tingindo de dourado as colinas e vales que cercavam o acampamento romano. Marcos Flávios acordou com o corpo dolorido, resultado das semanas de marcha e das batalhas que enfrentara. Cada músculo carregava memórias de esforço. Cada ferida, mesmo cicatrizada, lembrava-o da mortalidade e da dureza da guerra. O silêncio da manhã era apenas aparente. O som de cavalos resfolegando, soldados arrumando equipamento e o farfalhar de capas ao vento preenchiam o espaço com uma cadência que, estranhamente, trazia conforto. Ao redor dele, os camaradas se movimentavam com familiaridade e disciplina. Lúcio ajustava a armadura com a precisão de um veterano, enquanto Bruto verificava a afiação das lâminas, e Quinto distribuía provisões. Cada gesto mostrava não apenas prática, mas também compreensão do papel de cada homem dentro do organismo vivo que era a legião. Marcos percebeu, mais uma vez, que a força do grupo residia na união e no entendimento silencioso entre eles. O centurião aproximou-se, o rosto marcado por cicatrizes antigas e expressão de alguém que conhecia a guerra em todas as suas nuances. Hoje, disse ele, não enfrentaremos apenas inimigos externos, mas o teste da paciência, da estratégia e da disciplina. Cada ação que tomarem repercutirá além desta manhã. A guerra não é apenas força bruta, é mente, coragem e propósito. Marcos respirou fundo. Ele lembrava-se de sua aldeia, de sua mãe e do pai que perdera tentando proteger os grãos que sustentariam a comunidade. O choque inicial da perda, a raiva que o consumira e a decisão de se alistar tinham sido catalisadores para seu crescimento. Ele já não era apenas o jovem camponês que olhava com medo para o mundo. Agora era parte de algo maior, uma engrenagem de uma máquina que defendia Roma e sua civilização. A marcha daquela manhã os levou por estradas largas e bem construídas, obras da engenharia romana que facilitavam o deslocamento rápido das tropas. Ao longo do caminho, Marcos observava vilarejos reconstruídos, campos cultivados e civis tentando retomar uma vida normal. Ele compreendia, mais profundamente, que a legião não existia apenas para lutar. Existia para proteger, para permitir que a vida civil persistisse mesmo diante do caos que se espalhava pelo império. Quando chegaram a uma pequena elevação, avistaram ao longe acampamentos inimigos, estrategicamente posicionados em colinas opostas. O centurião ordenou que formassem a linha de batalha
instruindo cada grupo sobre sua posição e papel na estratégia. Marcos sentiu o peso da responsabilidade mais uma vez. Cada decisão, cada passo, cada movimento seria decisivo. O medo inicial havia diminuído, substituído por uma determinação sólida, construída a partir da experiência adquirida nas batalhas anteriores. O confronto começou de forma sutil, com arqueiros inimigos disparando flechas em direção às posições romanas. A cadência da batalha se intensificou rapidamente. O choque entre escudos e lanças, o som de cavalos correndo e o grito de comando do centurião preenchiam o ar. Marcos avançou com a linha, sentindo a força da legião ao seu redor. Ele compreendeu que a vitória não vinha da coragem individual, mas da cooperação, da disciplina e da inteligência tática. Enquanto lutava, lembrava-se das histórias de seu avô, das lições transmitidas por sua mãe e da memória do pai. Cada golpe que desferia carregava mais que força. Carregava propósito, honra e a determinação de proteger aqueles que não podiam lutar. Ele sentiu a transformação completa. O jovem camponês que outrora temia o mundo, agora enfrentava a brutalidade da guerra com consciência, estratégia e coração. A batalha se estendeu até o final da tarde. Quando o inimigo finalmente começou a recuar, Marcos e seus companheiros permaneciam atentos, cientes de que a vitória parcial ainda exigia vigilância. Cada corpo no chão era lembrança da futilidade e da necessidade da guerra. Cada sobrevivente era prova da resistência e disciplina romana. O centurião reuniu os homens, destacando a importância de aprender com cada confronto, de respeitar o inimigo, mas também de valorizar a própria coragem e camaradagem. À medida que o entardecer chegava, o acampamento se transformou em um espaço de reflexão. Marcos sentou-se à beira de um pequeno riacho, observando a água correr, lembrando-se da aldeia, da mãe e das conversas noturnas que tiveram antes da partida. Ele compreendeu que a guerra moldava mais do que o corpo, moldava a mente, fortalecia o caráter e ensinava lições sobre responsabilidade, sacrifício e liderança. O centurião aproximou-se novamente. "Vocês não são apenas soldados", disse ele. "Vocês são defensores de uma civilização que valoriza a ordem, a justiça e a vida. Cada batalha, cada sacrifício, cada momento de dor é parte de um legado maior. Vocês aprenderam mais do que lutar. Aprenderam sobre coragem, disciplina e honra. Este é o verdadeiro legado de um legionário romano." Marcos sentiu uma sensação de completude. Ele entendia, finalmente, que o caminho que escolhera não era fácil, mas era significativo. Ele não apenas honrava a memória de seu pai, mas também contribuía para algo maior que ele mesmo. Cada lição, cada batalha, cada desafio superado consolidava seu crescimento como homem e como soldado. Naquela noite, enquanto o acampamento se aquietava sob o céu estrelado, Marcos refletiu sobre a jornada que começara em sua aldeia, sobre a raiva e medo que o haviam impulsionado, sobre o treinamento e os combates que o moldaram. Ele compreendeu que a vida de legionário não era apenas sobre violência, mas sobre crescimento, responsabilidade e proteção do que era mais valioso. O futuro permanecia incerto. Novas batalhas surgiriam, novos desafios testariam sua coragem e habilidades. Mas Marcos sabia que estava pronto. Ele carregava consigo não apenas armas e armadura, mas experiência, propósito e a consciência de fazer parte de uma tradição que se estendia por séculos. Ele compreendia o valor da disciplina, da irmandade e da coragem, e sabia que cada escolha feita, cada passo dado, contribuía para o legado que ele deixaria como jovem legionário romano. Enquanto fechava os olhos e respirava fundo, sentiu paz e determinação. O caminho à frente seria difícil, mas ele agora conhecia seu propósito, sua força e o valor do sacrifício. O jovem que um dia despertou em uma aldeia devastada pelos bárbaros havia se transformado em um homem capaz de enfrentar o mundo, de proteger sua civilização e de honrar sua própria história. E assim, sob o céu noturno, com o som distante de trombetas de vigia e o murmúrio do acampamento em descanso, Marcos Flávios concluiu sua primeira grande etapa como legionário. O legado de coragem, disciplina e honra que agora carregava seria, para ele e para Roma, eterno.